No domingo de Ramos, nós acompanhamos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a narrativa da paixão, a partir do evangelista Lucas. Hoje, na celebração da paixão do Senhor, nessa Sexta-feira Santa, escutamos esta versão a partir de São João. E uma das características marcantes deste evangelho é justamente a atitude de Jesus, que nos outros evangelistas, durante todo o seu processo, se apresenta muito taciturno, calado, silente, silencioso, praticamente não responde às perguntas, às acusações. E há uma riqueza muito grande em João, que é justamente essa perspectiva de Jesus, que é muito mais proativo, Jesus que fala, Jesus que se manifesta, que vai se explicando ao longo de todo esse julgamento, de todo este processo. Nós, dentro da riqueza deste relato, poderíamos apreciar os comportamentos e atitudes de muitas dessas personagens. Já escutei inúmeras pregações sobre as palavras de Jesus na cruz. Poderíamos analisar a atitude de Maria, de João, de Pedro, dos ladrões. No entanto, hoje me veio à mente refletir um pouquinho sobre Pilatos. Pilatos era governador naquela época. E, dentre as inúmeras atribuições, ele também deveria julgar. Jesus estava em um julgamento, ele julga o Senhor de todas as formas, parece estar encantado com Jesus. Vai procrastinando, vai protelando, vai adiando ao máximo o julgamento e a condenação do Senhor. No entanto, há pressão por todos os lados para que ele tome uma decisão. Ao momento em que ele também vai lavar as mãos. E a atitude de lavar as mãos, de um certo modo, pode ser esta atitude de alguém que não quer se comprometer com aquilo que poderia acontecer posteriormente, não queria se responsabilizar. No entanto, também pode ser esta atitude tomada ao pé da letra como uma atitude de alguém que é covarde, de alguém que, embora conhecendo a verdade, não a assimila e não repercute esta verdade em sua vida. É importante dizer que a figura de Pilatos é uma figura enigmática, inclusive dentro do próprio cristianismo. Nós, cristãos ocidentais, sempre olhamos com muita desconfiança este comportamento de Pilatos. Já os orientais, a igreja síria, etíope, esses ortodoxos, já através dos seus estudos, e inclusive também do seu imaginário, observam lá de uma dimensão muito positiva em Pilatos. Inclusive eles defendem que a sua mulher, Cláudia, aquela que passou a noite atormentada pelos sonhos e pedia que o marido não se ocupasse em condenar aquele homem que era justo, ela é canonizada pela Igreja Ortodoxa, lá, né, como sendo uma santa, uma pessoa do bem. Eles também acreditam que depois ele se deixa vencer pela fé, pelo cristianismo, e seria o apóstolo Paulo o responsável por sua conversão. Não há nada que historicamente possa comprovar estas palavras que aqui estou falando, mas somente para dizer que os cristãos se dividem em relação a esta figura enigmática. Então, algumas palavras aqui, das que ele falou, são importantíssimas, que nós devemos comentar um pouco, porque nelas está também o reflexo daquilo que nós somos, enquanto cristãos, enquanto pessoas de fé, enquanto pessoas que desejam ardentemente pela verdade,
que buscam a santidade e a graça, mas por vezes também se deixam vencer pelo cansaço, pela covardia, pela tibieza espiritual. Ele, quando questiona Jesus, pergunta o que é a verdade. Quid est veritas? O que é a verdade? Pergunta Jesus. Interessante que Jesus, em outras oportunidades, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus diz que é a verdade, mas ele não diz o que é. E ele está angustiado com essa pergunta, porque para muitos, e eu acredito que para ele também, a verdade tem uma dimensão muito prática. O que é verdadeiro é aquilo que apresenta resultados imediatos para muitas pessoas. O que é a minha verdade? É trabalhar, é ganhar dinheiro, é ter sucesso, é ter êxito, é se dar bem na vida. Talvez ele, como militar, acreditasse que a sua verdade residisse em tudo isso, em obedecer a Roma, em ser fiel, em conquistar, em defender o local onde ele se encontrava. No entanto, a verdade também tem dimensões que são teóricas e que são profundas para a nossa vida. Embora Jesus não responda, mas a palavra responde. A leitura de Isaías fala pelo menos 2 vezes, acompanhemos quem está com o jornalzinho, pelo menos por 2 vezes, aparece aqui este termo. Qual é a verdade? A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo as nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Esta é a verdade. O sacrifício de Jesus é vicário. Ele se sacrifica não porque tenha pecados, mas se sacrifica no nosso lugar. É Jesus aquele que se doa por nós. Esta é a grande verdade que nós devemos contemplar, que nós devemos buscar ao longo de toda a nossa vida, de toda a nossa existência. A segunda leitura pede que nós nos aproximemos de Jesus, que nós possamos buscá-lo com confiança. Aproximemos-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Esta é a verdade que nós buscamos, a verdade de Jesus. E depois há uma outra palavra muito linda, quando ele apresenta Jesus ao povo, diz: ecce homo, eis o homem. Talvez não tivesse consciência de que estava dizendo, que diante daquelas multidões, diante dele próprio, estaria aquele que é plenamente santo, aquele que é plenamente homem. E aí, como dizia o grande teólogo Leonardo Boff, só poderia ser Deus. Para ser tão perfeito, para ser tão plenamente homem, só poderia realmente ser Deus. A humanidade e a divindade se encontram em um justo equilíbrio, harmonia, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o homem que não vacila, o homem que não peca, o homem que não sai do caminho da justiça e do caminho da retidão. Uma outra palavra, ele quer saber sobre a origem de Jesus, de onde tu és. É a grande angústia, é a grande pergunta que não quer calar no interior de Pilatos. De onde tu és? Tu és rei, Jesus, combate. Tu dizes, estás falando por ti mesmo? Ou porque os outros falaram isso a respeito de mim? Fica o questionamento de onde tu és, de onde tu vens. A origem de Jesus Cristo é divina. Jesus Cristo veio do céu e retorna para lá. E também nos chama para que pensemos no nosso destino final, para que alimentemos em nós
a espiritualidade, para que alimentemos em nós o desejo de podermos transcender a tudo aquilo que é provisório, a tudo aquilo que é mesquinho, a tudo aquilo que é pequeno, para que realmente possamos nos entregar nos braços do Pai, entregar a nossa vida, entregar o nosso espírito, como tão bem fez nosso Senhor Jesus Cristo. Finalizo lembrando a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através desta transmissão, os que estão aqui na paróquia de Nossa Senhora dos Remédios. Jesus veio ao mundo na forma de uma criança inocente. Ninguém tem medo de uma criança inocente. Uma criancinha nos encanta. Uma criancinha nos chama a atenção. Jesus entra no mundo dessa forma e finaliza a sua trajetória terrena também como um inocente. Na cruz, Jesus se torna uma vítima, alguém que não tem força, alguém que é julgado sem condições de ser absolvido, embora não houvesse nele nenhum crime. Isso saía da boca do próprio Pilatos. No entanto, Jesus está lá. Está inocente, vítima pacífica, porque nunca fez o mal a ninguém. Diante de uma vítima, diante de uma pessoa desprotegida, de alguém que não tem nenhuma arma, nenhum de nós também pode ter medo. Nenhum de nós pode se assombrar. Nenhum de nós pode recusar o amor e a compaixão. Aproximemo-nos, como nos diz a segunda leitura, aproximemo-nos de Jesus com confiança, para que dele possamos encontrar a graça, a misericórdia e a compaixão. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.